A ideia nossa é bater um papo rapidamente sobre gestão de transportes voltada à segurança e sustentabilidade. Bom, primeiro, quem é a FABET, né? A FABET é uma fundação sem fins lucrativos. Ela nasceu de um quase acidente com o fundador dela, que estava com a família, e um caminhão ia acabando com a família dele. Aí, nessa hora, ele parou para pensar, falou, poxa, não existe uma entidade no Brasil que ajude o pessoal na área de transportes. Bom, foi daí que nasceu há 20 anos a FABET. Nós fazemos treinamentos aí em todas as áreas de transporte, desde donos, encarregados, gerentes, motoristas, supervisores, enfim, nós damos treinamentos para todo o pessoal aí na área de transportes. Bom, meu nome é Manuel, né? Eu trabalho na FABET já há alguns anos, estou na área de transporte desde 1988, já dirigi caminhões, como creio que alguns de vocês, né? E as portas foram se abrindo, umas eu abri, sou coordenador técnico da FABET, engenheiro mecânico, e a ideia, né, é procurar trazer o melhor aí para a área de transportes. Bom, vamos falar um pouquinho aí do modal rodoviário, né? A gente tem hoje no Brasil uma gama bastante grande aí de possibilidades aí dos modais no Brasil, né? E vamos dar uma olhadinha na participação do modal rodoviário, né, que é importantíssimo. A gente tem na parte de baixo aí a parte azul, né, que é o modal rodoviário, quase 60% do transporte é feito hoje em rodovias, né, por caminhões. Na parte vermelha é o ferroviário, né, tem crescido, mas pouco. A verde é o aquaviário e a pequena porcentagem aí do modal aéreo, né? Então, ainda no Brasil, boa parte do transporte é feito de forma rodoviária. Diferente ainda de alguns países, né? Essa porcentagem acaba variando um pouco menos para o rodoviário. Como é que está a situação do transporte no Brasil? Então, a gente vê, né, uma série de manchetes aí. Por exemplo, emprego existe, falta motorista capacitado, né? Treinamento de motoristas faz toda a diferença. Qualificação pode ajudar a reduzir custos nos transportes. Então, a gente vê muita qualificação, né? Falta de qualificação no mercado, em função de pouco investimento nessa área, porque geralmente o empresário ele pensa que isso é um custo para ele, né? Mas na verdade acaba, se ele pensando bem, acaba funcionando mais como um investimento aí para ele. O que a gente precisa para realizar um transporte, né? Então precisamos de caminhões mais modernos possíveis, né? Você vai investir numa frota moderna, atualizada. Mas será que é só isso que a gente precisa? E os motoristas? Será que a gente investe na capacitação? Será que a gente tem os motoristas adequados aí para a tecnologia que a gente tem hoje? Então, esse aí é um dos grandes desafios aí que a gente tem. Qual o veículo ideal? Então, você escolhe lá, faz todo um trabalho para escolher o melhor caminhão para aquele transporte que você vai fazer, escolhendo marca, modelo, capacidade, potência, custo de aquisição, enfim, para escolher a frota ideal para o seu trabalho, de acordo com rede de assistências, custos operacionais, manutenção, consumo, enfim. Aí, o motorista. Esse é o maior ativo da empresa.
Essa é a parte mais importante, né? Porque sem ele ainda não é possível fazer transporte. Existem tecnologias hoje que propiciam até esse veículo andar sozinho, mas aqui no Brasil a gente sabe que ainda vai levar um tempo para chegar aqui. E ainda possivelmente será alguma coisa específica, né, inicialmente. Ainda tem alguns anos aí. Então, a importância da gente desenvolver o profissional para as tecnologias que a gente tem. Eu tenho observado muito nos meus treinamentos, a gente dá treinamento em vários grupos, em várias empresas. Muitas vezes um motorista com bastante experiência, você vê lá que ele não sabe utilizar um freio, não sabe tirar uma tecnologia de um freio auxiliar, não sabe fazer uma troca de marchas. Pessoas com 10, 20, 30 anos de experiência, eles acham, né, que sabem fazer esse tipo de trabalho lá. Então, uma das coisas importantes que a gente percebe é o início da coisa, né? Seria a contratação do motorista. Então, você entrevista os motoristas da sua empresa antes de contratá-los, né? Tá lá. E, além disso, a parte mais importante, né? Você tem um acompanhamento desses motoristas. Hoje em dia existem diversas ferramentas para isso, né? Inúmeras ferramentas de acompanhamento, inclusive a telemetria, que ajuda bastante aí o pessoal, né, para avaliar o motorista. Porque não sei se vocês já passaram por isso. Você contrata um motorista, faz os testes neles antes, aí o examinador vai dar uma volta com ele. Naquela volta, o motorista anda parecendo um santo, né? Passam uns dias, meses ali, você percebe que muda completamente a situação. E acaba esse motorista, às vezes, causando algum problema aí. E existem diversas formas de acompanhamento. Então, são ferramentas que o pessoal muitas vezes não utiliza, e poderia reduzir principalmente riscos de acidentes e falhas operacionais, por conta de não acompanhar esse motorista. Vou dar um exemplo aqui. Alguém teria uma nota de R$100 para me emprestar um minutinho, só, por gentileza? Eu sei que eu estou na frente de um monte de empresários aqui. Eu vou devolver, pode ficar tranquilo. Eu sei. Ok, muito obrigado. Já lhe devolvo, só um instantinho. Quando a gente não faz acompanhamento, o que eu percebo muito é o seguinte, né? É que acaba a pessoa fazendo isso. Nesse exato momento, pode ter um motorista fazendo exatamente isso com o seu dinheiro, né? Deixando de usar uma tecnologia embarcada, deixando de utilizar o veículo de forma correta, podendo economizar mais combustível, freios, enfim. Eu vou mostrar alguns números aqui, né, que mostram trabalhos que nós fizemos em várias empresas aí, justamente nisso. Então, você acompanha lá, por exemplo, são indicadores lá do motorista, né? Por exemplo, acidentes, absenteísmo, jornada, tempo de ciclo, velocidade, consumo, manutenção, devoluções, sinistros, avarias, remuneração, proatividade, telemetria. São vários indicadores que a gente pode acompanhar o motorista, né, justamente para tirar o melhor resultado.
E às vezes a gente não, por achar que está tudo certo, né? Então você deixa de atingir um certo patamar, e essa diferença, né, que você poderia atingir o patamar lá com o motorista, você acaba perdendo dinheiro. É exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui agora, né? Então, para o transporte, a gente precisa dessas 3 coisas, né? De caminhão, dos motoristas, na parte pessoal, e também a parte de gestão. A Fabet, ela trabalha justamente nessas 3 áreas, tanto na parte de caminhões, na parte da frota, como dos motoristas, e também na parte de gestão. Nós temos treinamento em vários níveis aí. Então, quais são as áreas de atuação da Fabet? Educação, pesquisa, desenvolvimento humano operacional, a executivos, desenvolvimento tecnológico. Então, essas são uma das várias frentes aí que a gente atua na Fabet. Então, os cursos da Fabet, quais seriam? Por exemplo, curso in company. A gente vai até a empresa, faz um diagnóstico e vai oferecer o melhor treinamento de acordo com a empresa, de acordo com os problemas da empresa, as necessidades dela. Uma pessoa especializada lá, que seria uma pessoa de fora vendo o nosso trabalho, né? Uma pessoa vendo a empresa, porque a gente passa em muitas empresas, em muitos grupos diferentes, e a gente vai pegando informações, colhendo experiências, justamente para trazer o melhor para a gente. Então, quais são as áreas aí de atuação? Transporte de cargas, transporte de pessoas e distribuição urbana e entrega domiciliar. Transporte de carga, nós temos atuação nessas áreas. Cargas secas, líquidas, perigosas, indivisíveis, construção civil, resíduos, canavieira e florestal. Transporte de gente, a gente tem parte urbana, né? Seria o transporte urbano, rodoviário e fretado. E também já atuamos, né, e temos atuação forte também na distribuição, na parte de alimentos, bebidas, cosméticos, eletrodomésticos e móveis. Nós temos lá vários cursos na Fabet. Um deles é o básico. Como é que seria o básico? É para aquela pessoa que não tem experiência. Então, por exemplo, aquela pessoa que tirou a habilitação agora e nunca trabalhou com um caminhão na vida. Aí eu pergunto, deixa eu achar um empresário aqui. Quem tem caminhão aí? Quem trabalha com algum empresário? Ou dono de caminhão? Pode ser? Ok. Aqui acho que tem mais gente que tem. Então, eu pergunto, você entregaria a chave do seu conjunto 0 quilômetro, que você passou na concessionária, viu lá, R$470 mil, bonitinho, lá na concessionária, você entregaria a chave do seu conjunto para uma pessoa que nunca trabalhou de caminhoneiro? Pois é. Eu também não. Esse é o meu carrinho que a gente veio. Então, eu também não entregaria. O que a Fabet faz? Ela faz justamente isso, ela faz o meio de campo entre a pessoa que tem vontade, que quer aprender, que nunca teve oportunidade, e a gente dá uma formação para ela praticamente do zero. A gente percebeu que tem muita gente que sai do interior, né, lá vende a bicicleta dele, vende as galinhas, o porquinho, para ir fazer o treinamento na Fabet. Eu só vou completar essa partezinha do básico, né, para aquela pessoa que não tem experiência, que nunca trabalhou com caminhão na vida, e o sonho dele é trabalhar como motorista de caminhão. A gente entende que essa pessoa, que o motorista de caminhão, ele não nasce motorista, né? Ele se desenvolve
Esses dias, agora, anteontem, eu estava vendo uma reportagem da educação na Finlândia, né? Então, a educação na Finlândia, eles acreditam que todas as pessoas têm a mesma capacidade. Basta querer, basta ter vontade e desenvolve-se isso. Então, a gente acredita nisso, né, na formação. E já fizemos muito isso, né? Há 20 anos que a gente faz isso. Então, o que acontece? Lá fora tem 14 milhões de pessoas que não têm a mesma sorte que a gente, né? 14 milhões de pessoas desempregadas. E a Alphabet está fazendo esse papel social hoje, que o curso básico é gratuito. Tem alguns pré-requisitos. A pessoa não pode ter experiência e também não pode não ter experiência e não estar trabalhando, tá? Tem que estar desempregado. São esses 2 pré-requisitos para poder fazer o curso básico de graça. Então, a gente pega justamente essa pessoa que não tem, né, nunca trabalhou. Bom, esse é o básico. E a ideia é justamente ajudar essas pessoas. A gente faz um trabalho de formiguinha aí para ajudar essas pessoas que têm vontade e não têm oportunidade na vida. Porque, não sei se já aconteceu com você, né, alguns que já dirigiram um caminhão aqui, veja se não foi assim. Comigo foi assim. Alguém chegou para você e falou, vem cá, meu filho, deixa que eu vou te ensinar como é que faz. Né? No começo da sua carreira, a primeira vez que você pegou um caminhão, se ninguém te dá a oportunidade, como é que você vai trabalhar? Porque, geralmente, as empresas aí exigem 2 anos, né, 1 ano ou 2 anos de experiência. E a pessoa que não tem oportunidade. Então, a Alphabet faz isso. Ele passa lá 10 dias, lá na Alphabet, tendo treinamentos manhã, tarde e noite, de segunda a sábado. Terminado esse período, vai para a prática de 15 dias junto com o instrutor. Fica 24 horas por dia com ele lá, dorme com ele, mais separado, né? Tem beliche na cama. Então, são 24 horas por dia, junto com o motorista, fazendo carregamento, carga e descarga normal, assim como vocês fazem aí no trabalho. E a gente tem o maior prazer de indicar essas pessoas aí depois para o mercado de trabalho. São avaliados com psicólogas, tem os treinamentos com técnicos, né, cada um especializado na sua área, aí, legislação, mecânica, né, nós temos lá laboratórios, enfim, e uma dezena de carretas aí que a gente faz esses transportes do básico. Aí a gente tem o avançado, que é justamente para quem já tem experiência, para quem quer se qualificar. O pessoal que procura a Alphabet desse curso é mais fácil, porque eles têm vontade, eles, né, estão querendo se qualificar, melhorar. Então, quem vai lá fica mais fácil. Agora, tem gente que não tem, é indicado por empresas. E aí, justamente, pode acontecer esse caso da pessoa ter bastante experiência. Tem empresas que exigem o treinamento da Alphabet. Então, só começa o trabalho depois de passar no treinamento da Alphabet. E aí, como é que a gente faz? Essa pessoa mais experiente. Porque a gente pega lá pessoas com 10, 20, 30 anos de experiência, já teve até 38 anos de experiência. Depois que ele começa o treinamento, que ele começa a entender o funcionamento do caminhão, começa a ver a parte de segurança, legislação, enfim, todo o trabalho da Alphabet, ele começa a cair a ficha dele, como ele poderia ter trabalhado melhor e não fez. Tem muita gente que passa a vida inteira fazendo, né, a mesma coisa de forma errada, porque aprendeu com o tio, com o primo, com o avô, enfim. E quando percebe, né, quando ele abre os olhos e vê que a realidade hoje é diferente, que as empresas hoje estão buscando resultados, né, nessa parte, e ele está ficando para trás. Esse é um dos grandes problemas aí do mercado hoje. Então, se ele não se qualifica, se ele não conhece novas tecnologias, se ele não trabalha de forma correta, ele vai ficando fora do mercado. E aí, o mercado exclui. Isso é automático. Tá?
Então, hoje existe uma busca muito grande aí para a eficiência do motorista. Já não é mais no tempo do jacaré, né? As tecnologias hoje já são bem modernas. Outros cursos que a gente tem, carreta internacional, gestão de frotas, liderança, né, para gestão de pessoas, gestão e segurança no transporte, manutenção de frotas e mecânico auxiliar. Deixa eu devolver a nota do meu colega, porque ele está triste aqui, senão... Obviamente que eu não rasguei uma nota de verdade, né? Eu tirei uma cópia antes de vir para cá, aquela não era... Isso nem pode, né? Muito obrigado. Gestão de pneus. Então, certificação profissional para o transporte rodoviário de cargas, seleção, integração e desenvolvimento de motoristas, consultoria de desenvolvimento humano, auditoria de frota, consultoria em gestão de frotas. Então, esses são os principais cursos aí que a gente tem lá na FABET. Bom, mostrando alguns clientes nossos, né? Alguns clientes atendidos aí pela FABET. A Ambev, a gente conseguiu ano passado, já estávamos trabalhando há alguns anos, conseguimos um resultado bastante importante, zeramos os acidentes graves nas operações dela, né? Foi um dos pontos que a gente conseguiu ano passado. A Raizen, Votorantim, Klabin, CBA, Copercarga, Santos Brasil, Fadel, Rodalog, Logbev, Operalog, Translec, Soma, Veronese. Veronese é um dos clientes nossos, né, que a gente trabalha bastante forte com eles. A Soma, que é transporte de resíduos, Pajuçara, ABC, Sectra, Tombim, Rudilog, todos esses clientes a gente já trabalhou, né? City, Imperial, Transportes, Matarazzo, Amparo, Duarte, Matsuda. Bom, um dos trabalhos que a gente faz é as empresas mandam os funcionários para fazer treinamento na FABET. Então, aqui a gente pegou um exemplo. Uma empresa qualquer dessas que vocês acabaram de ver aqui, né? Dessas que eu passei. Pegamos lá 61 motoristas que fizeram treinamento na FABET. Eu vou mostrar os resultados que a gente conseguiu. Então, alguns resultados qualitativos. Maior responsabilidade do profissional. Melhoria na postura e no relacionamento. Maior domínio do veículo em adversidades. Maior conhecimento e aplicação das tecnologias embarcadas. Ganho de eficiência e produtividade. Redução do consumo de combustível em 10%. Redução de trocas de marcha em 36%. Isso implica direto na melhoria da manutenção, né, do trem de força. Quanto menos marcha você troca de forma correta, né, você tem lá uma melhor eficiência lá do conjunto. Redução do uso de freios em 76%, do freio de serviço, né, o freio de pé, utilizando previsão e utilizando os freios auxiliares. O que é freio auxiliar? Freio motor, VEB, top brake, retarder, intarder, né? São freios auxiliares. Aumento da vida útil dos pneus em 10%. Redução dos sinistros em 47%. Como é que é feita essa análise de performance? O motorista chega lá na FABET, antes de começar o treinamento, ele vai fazer uma volta do jeito dele. Então, ele vai dar uma volta, a gente acompanha, fica junto lá, sem falar nada. Fala para ele, meu filho, dirija da forma que você está acostumado. Tá? E a gente anota como foi o desempenho dele nessa primeira volta. Bom, aí ele tem os treinamentos em sala de aula e vai para a segunda volta, só que nessa segunda volta ele vai aplicar tudo aquilo que ele viu em sala de aula e ainda mais algumas correções que o instrutor que está do lado dele vai ajudá-lo. Vai estar ali também orientando, fazendo
essa segunda volta e a gente faz a análise de performance como foi essa segunda volta. Em média, eles rodam 11 quilômetros por volta. Dessa turma, do total de pessoas que fizeram o treinamento, foram trocadas 1.206 marchas, né? Foram feitas 1.206 trocas de marcha. Antes do treinamento, na primeira volta. Depois do treinamento, fizeram 770 trocas de marcha. Uma redução de 36%. Acionamento de freios. Na primeira volta, 557 acionamentos de freio. Na segunda volta, 133. Uma redução aí de 76%. O tempo. Então a gente entende, melhorou a média, mas e o tempo? Não é andar se arrastando, né? Ele vai ter eficiência também. Então, o tempo da volta também melhora. Passou de 16 horas a soma do tempo de todo mundo para 13 horas e 22 minutos. Redução de 17% do tempo também. Então, foram 61 motoristas que participaram. Na primeira volta, a média foi 2,53 km por litro. Na segunda volta, 2,88. Uma melhora aí de 13,8% do consumo de combustível. Considerando que, em média, um motorista roda 400 km por dia, na média aí, creio que na operação de vocês também, porque às vezes ele fica parado para carregar, então a gente fazendo uma análise aí num período grande, né, você vai perceber que, em média, ele deve rodar nessa faixa de 400 km por dia. Esses motoristas rodam essa média. Então, utilizando aí a primeira medição de 2,53, a segunda de 2,88, a gente teria uma economia por dia de 19,2 litros de combustível. Bom, aí vamos fazer algumas projeções, né? Então, antes 2,53, depois 2,88, 13,8. Quantos litros nessa volta a gente economizou? Passou de 283 litros para 254,2, né? a redução. CO2. Não sei se você sabe, mas cada litro de combustível que se queima produz 2,64 quilos de CO2. Tá? Cada litro queimado, se você queimar 1.000 litros de óleo diesel, vai gerar 2.640 quilos de CO2 na atmosfera. Então, aqui foi a quantidade lançada antes, 747, e na segunda volta, 671 quilos de CO2. Então, a projeção lá. Cada litro de óleo diesel gera, né, 2,64. Se economizou 19,2, a gente tinha visto lá, então, quanto é que deixou de emitir na atmosfera? 50,7 quilos. 1,5 toneladas por mês, cada motorista. 18,2 toneladas por ano. 18 mil quilos de CO2 cada motorista deixa de jogar na atmosfera. Vocês sabem que os problemas que a gente está tendo, né, aí nessas mudanças climáticas, lugar que chovia parou, lugar que era frio esquentou, é tudo devido a esse camarada. Daí a importância, né, da gente cuidar da emissão de CO2. Então, tendo uma eficiência melhor de utilização do veículo, a gente está também contribuindo aí para o meio ambiente. Agora vamos falar em dinheiro, né, que é o que interessa, né? Então, a gente tem lá uma economia de R$ 58,00 por dia, R$ 1.700 por mês, R$ 20.000 por ano. Isso nós estamos falando de um motorista. Agora, se a gente pensar numa frota de 100 caminhões, né, creio que talvez tenha alguns motoristas aqui, a gente teria um ganho aí de R$ 5.683 por dia, 170 mil por mês, em torno de 2 milhões por ano. Acho que dá para comprar aí uns 4 conjuntinhos, né? Com a redução
que a gente acabou de ver. Isso aqui é real, isso são os motoristas que vão lá fazer treinamentos. Já conseguimos até resultados melhores que esse até. Isso foi uma amostra, uma pequena amostra que a gente tirou lá do trabalho que a gente faz. Está lá, 2.045.000 por ano. Considerando o diesel a 2,96, que é o diesel mais ou menos, acho que pagam aqui na região. Né? Será que esses cursos valem a pena? Bom, se a gente falar em economia de diesel, né, o payback, ou seja, o retorno do investimento em treinamento, a gente tem lá um retorno por volta de 21 dias aí. O curso se paga. Por isso que a gente fala que é investimento. Né? Tanto faz você fazer com a Fabet ou outra entidade, né, idônea, mas a importância, aqui está a importância aí da parte de treinamentos aí, os resultados que dão. Mas o mais importante, né, que a Fabet, ela nasceu justamente lá de um quase acidente. Então a gente já tem por filosofia a parte de segurança, né? Então a segurança para nós está em primeiro lugar. Muitas vezes o pessoal não pensa muito, né? Quanto é que vale uma vida? Por exemplo, nosso amigo aqui. Vou comprar a sua saúde. Quanto vale? Pago à vista em dinheiro. Não, se não der, pago no cartão. Você passa em 3 vezes? Não? Pois é, a minha também não. Se eu chegarem para mim e falar assim, olha, Manuel, vou juntar todo o dinheiro do planeta, fazer uma montanha de dinheiro, trocar pela sua saúde, estou fora. Prefiro continuar pobrezinho, do jeito que eu estou, curtindo a vida, né, do que todo o dinheiro do mundo. Está lá. Então, a gente dá uma importância muito grande à vida, à saúde, né? A segurança está em primeiro lugar, os outros resultados acompanham junto lá. Vou deixar uma frase aqui, né? Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase aí do Albert Einstein. Quero agradecer a atenção dos senhores e dizer que foi um prazer enorme. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição.